Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina, governa as nossas vidas, a quem nós entregamos toda a nossa esperança, toda a direção de nossas vidas. Que lindo, amor, o Senhor nos sonda, Ele nos sonda. É maravilhoso nós podemos ter alguém de tanta confiança assim, para sondar os nossos corações, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar um texto com vocês no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem,
Porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Queridos, o que Paulo está falando aqui é que ele conhecia muito a palavra. Ele conhecia, mas teve algo muito diferente que aconteceu na vida dele. Foi a revelação de Jesus Cristo. E ela teve um toque todo especial, todo diferente. Ele teve que rever tudo aquilo que ele já havia visto. Porque Jesus revelou para ele a essência, aquilo que realmente valia a pena. O nosso pedido hoje diante do Senhor é que Ele traga essa revelação aos nossos olhos, ao nosso coração, que o culto dessa noite seja única e exclusivamente para Ele, em adoração, e que nós sejamos revestidos desse poder dEle para nós. Que essa revelação, através do Seu Espírito, do Espírito Santo, possa estar na tua vida e na minha vida, recebendo mesmo aquilo que é muito particular para cada um de nós, na sua igreja. Vamos orar? Deus, rendemos-te graças, Pai. Obrigado pela paternidade que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela revelação da Tua palavra aos nossos corações, Pai. Estamos aqui abertos a ouvir o que o Senhor tem de especial para nós nessa noite. Tira todo pensamento, ó Pai, que esteja fora do Teu foco agora, Pai. Leva-nos a Te adorar. Leva-nos, ó Pai, ao centro da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração ao Teu maravilhoso Espírito, ao Espírito Santo, para que o Senhor nos ministre conforme Ele apraz, Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe como foi o nosso dia e a nossa semana. Pedimos que a Tua voz ecoe em nosso coração, trazendo mesmo transformação, Pai, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Recebe o nosso louvor e adoração. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, me tornou pelo Teu sangue que me lavou. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte e gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver Sua vontade, sempre fazer, jubilando a todos cantar
Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz, por Ele vives hoje na luz. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Toda a glória pertence ao Senhor mesmo, toda a honra e todo louvor sejam dadas a Ele. Então nós vamos agora ter um tempo de oração, uma oração, nós buscando a presença de Deus. Cris e eu vamos orar. E aí é a hora de nós colocarmos a nossa família diante do Senhor, as nossas necessidades, as pessoas que precisam de oração. São várias as necessidades. Nós temos amigos no hospital, temos membros dessa igreja na UTI. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor sobre a vida do nosso irmão Pedro, não é verdade? Então nós estamos orando por ele, para que o Senhor o abençoe. E assim outras necessidades. Família, por exemplo, quem quer que ore pela família? Amém. Vamos orar pela família, muito bem. Questão de saúde, alguém mais? Saúde, muito bem. Saúde, muito bem. Saúde, O Luiz, sim.
Oh, sim, o nosso Luiz aqui, o nosso companheiro do carrão, não é? Que precisa também de saúde, não é? Vamos orar pelo AC. AC, você levantou a mãozinha aí, que tem alguém lá na sua família, ou alguém, Francelino? Sim. Covid, vamos orar pelo Francelino que está lá na UTI com Covid, vamos orar por ele. Vamos orar pelo pastor Silas, a família, a Janeide, que perdeu a mamãe ontem, né? Está em São Paulo, voltando para cá, por isso que o pastor Silas não está com a gente aqui hoje à noite. Então vamos orar. Cris, começa com você e depois eu oro. Senhor Deus, nós declaramos que a Tua presença é neste lugar. Jesus. Nós Sim, declaramos Senhor. que nós estamos orando a um Deus que é presente. Ele Sim, é Emmanuel, Ele é Deus Verdade. presente conosco. É verdade. E nós oramos a um Deus que ouve a nossa oração. A palavra do Ouves. Senhor diz que os seus ouvidos não Ouves. estão agravados, nem a sua mão encolhida, Sim, para papai. que o Senhor não possa escutar ou possa tocar. Sim, Por isso, papai. Senhor Deus, nós oramos na certeza de que Aleluia. o Senhor vai se Aleluia. movimentar em nosso favor. Sim, papai. Senhor Deus, ó Pai, na papai. certeza que nós podemos chegar diante do Senhor e apresentar as Sim. dores que estão sendo Sim, Senhor. apresentadas aqui esta noite. Sim, Senhor. Deus, ó Pai, nós queremos orar pelas Pessoas famílias enfermas, aqui, pessoas aqueles que precisando, levantaram a mão e aqueles a que também não necessidade, levantaram, mas UTIs, estão, Senhor Deus, com irmãos lutas nossos, e dificuldades irmãos em sua queridos casa, nossos, em suas precisam famílias, nos receber casamentos, nos relacionamentos a tua com graça, os filhos. a tua bênção, Seu Deus, ó Pai, em o nome de Senhor Jesus. é o Deus que Em criou nome a de Jesus. família. O Em nome de Senhor é o Jesus. Deus que tem Em projeto nome com a de Jesus. família. Em Todo nome de projeto Jesus. de bênção que Senhor, vem do céu Senhor. passa pela família. Por Senhor, isso, Senhor Deus, Senhor. o nosso inimigo trabalha Oramos, contra as famílias. oramos, Mas, Senhor, o Senhor oramos nos pela faz família. mais do que Oramos vitoriosos. pelos E eu casais. declaro a Oramos vitória pelos casais. sobre cada Meu casal Deus, aqui. traga Eu declaro a paz, vitória traga sobre alegria cada pro família. casal. Toda Traga dificuldade amor e familiar, submissão Pai. ao Eu outro. peço, Senhor Deus, a intervenção Jesus. divina. Jesus. Eu peço o Cura os sobrenatural. Eu relacionamentos. peço milagre, Cura os Pai. relacionamentos. Seu Deus, ó Pai, cura. Senhor, em nome de restaura Jesus. aqueles Em nome que de precisam, Jesus. Senhor Deus, Em se nome de Jesus. consertar com Sim, seu Senhor. esposo, com a sua esposa. Sim, papai. Seu Deus, ó Sim, Pai, papai. trabalha o coração. Pai, trabalha Tira mesmo, o orgulho, trabalha o coração Senhor. com orgulho, Tira Senhor. o orgulho, Destrona Senhor o Deus, orgulho. ó Pai. Destrona Seu o Deus, orgulho. faz com que, A Senhor, arrogância. aquilo que Em nós nome estamos de Jesus. aprendendo Em nome do de seu Jesus. evangelho, que Sim, é a Senhor. humildade. Sim, venha, Senhor. Deus, nos Sim, papai. relacionamentos. Relacionamentos. Porque nós não devemos Cura ser relacionamentos. humildes apenas Cura com os relacionamentos, outros, papai. mas principalmente Senhor. em casa, Senhor. principalmente com os Jesus. nossos. Nosso Jesus. trabalho de evangelho Visita. começa dentro de Visita, casa, Pai, Pai. nossas Seu casas, Deus, nos faz, nossas nos casas, transforma, as testemunhas nos redime, vivas, Senhor Deus, em nossos testemunhas lares, vivas ó do Pai. Evangelho. Seu Deus, nós pedimos, Aleluia. ó Pai, pelos Aleluia. enfermos. Sim, Seu Deus, papai. a nossa Sim, nação, papai. Senhor, Gente o nosso doente, país, a nossa famílias cidade. doentes, pessoas nós estamos doentes. vivendo um momento, Meu Deus, Senhor tem Deus, misericórdia. em que sempre tem alguém doente, Misericórdia, Pai. papai. Misericórdia, Olha as Senhor. pessoas que foram Misericórdia citadas de aqui. nós. Esses Misericórdia nomes do irmão citados aqui Pedro. nessa tarde. Misericórdia desse, Apresentamos Senhor diante Deus, de Ti, que está na Senhor. UTI. Vida por vida, Misericórdia daqueles pessoa que por estão pessoa. na UTI. Abençoa. Meu Deus, abençoa, Abençoa, Jesus. abençoa, Senhor Manda os Teus Deus. anjos lá, Restaura, papai. Senhor Deus, Os Teus a saúde, anjos. Senhor. Senhor, Independente do Senhor, diagnóstico, Senhor, independente do tempo que o Senhor, médico derrama deu, cura, que o Senhor cura, venha fazer Senhor, o cura. sobrenatural, Pai, Em nome age do sobrenaturalmente, Senhor Jesus. Faça age cura, sobrenaturalmente. Pai. Faça cura que só Sim, o Senhor papai. pode fazer, Sim, Pai. papai. Sim, papai. Em nome Sim, de papai. Jesus. Agora, Pai, eu quero orar pela Tua igreja, a igreja do Senhor na cidade de Londrina. Eu oro pelos pastores, pastoras, missionários, missionárias. Eu oro por todas as congregações. Eu peço a Tua bênção sobre todas as comunidades. Ó Pai, que a Tua paz esteja reinando nesses lugares. Que o Evangelho do Senhor seja pregado com simplicidade nesses lugares. Que as pessoas sejam acolhidas com amor, com carinho. Que o Senhor possa transformar a vida da Tua igreja na cidade de Londrina. Pai, faça este milagre. A igreja do Senhor, Pai. E nós queremos te pedir que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor, ó Pai, seja magnificado, seja soberano, ó Deus, que haja supremacia de Cristo Jesus nas nossas comunidades, em todas as nossas comunidades, porque, ó Pai de amor, a noiva, Senhor, a noiva tem que ter o Teu caráter, papai. A noiva, Senhor, tem que expressar o Teu amor.
A noiva, Jesus, a tua noiva, a tua comunidade, a tua família, o teu povo, papai, os teus discípulos, papai, precisam, Senhor, precisam refletir o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, ajuda-nos a sermos parceiros nessa missão, Pai, e nunca obstáculos. Leva-nos, ó Pai de amor, a ser apenas ferramentas nas suas mãos. Ó Pai, abençoa-nos nessa noite aqui, que o teu poder seja derramado neste lugar, que o Espírito Santo seja derramado neste lugar, Senhor, em cada coração aqui nessa noite. Venha aquecer os nossos corações, aquece os nossos corações. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos de esfriamento, tempos de gente que está sentindo um estado de mornidão. Por isso, nesta noite nós clamamos pela ação direta do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, através da tua palavra nesta noite. E a hora que o teu servo, o teu filho começar a pregar, o Espírito Santo de Deus unja os seus lábios e também os nossos corações. Abre os nossos corações para que esta palavra seja revelada ao nosso coração nessa noite, e que a mesma unção que estava sobre o teu filho Paulo no passado, quando escreveu esse texto, esteja sobre o teu servo que vai compartilhar conosco, e sobre a tua congregação que está presente aqui, e aquele povo, aquelas pessoas, os irmãos e as irmãs que estão acompanhando de suas casas. Derrama, Pai, da tua graça, derrama da tua unção e do teu poder, para que nós saiamos aqui nessa noite com o coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de amor pelo Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar juntos essa canção, já nos preparando para ouvir a palavra, preparando já o coração. É muito importante isso, não é? Que nós fiquemos assim, ligados, prestando atenção, não é verdade? Aquilo que vai ser dito é muito importante. Toda concentração é importante. Vocês estão vendo essa areazinha aqui mais tranquila? Se alguém quiser sair de lá, vir para cá, fique à vontade, até ficar mais tranquilo. Pode usar aqui à vontade essa área. Senhor, e muito grande louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Deus.
seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos, vamos só vocês. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Você, por favor, chegue-se aqui. Eu queria pedir que você mesmo em pé estendesse a sua mão para cá, porque é a igreja orando pelo pregador da noite. Vamos fazer isso? Nós orando pelo pregador. Nós juntos, não é? Você concorda que nessa noite o Espírito Santo de Deus tome nas suas mãos o nosso irmão Antônio Carlos Barro e use com poder e graça, amém? Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da vida do teu servo nessa noite. Que a tua unção, o teu poder, a tua autoridade, a leveza, a simplicidade do Evangelho sejam evidentes nessa noite aqui, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. E é um prazer, e eu quero agradecer muito o Antônio Carlos, porque nós o convidamos praticamente de última hora, e ele bondosa e generosamente atendeu o nosso convite. Como nós dissemos, o pastor Silas não pôde estar conosco hoje aqui, e a sua esposa Jane, porque falecimento na família, e ele está de volta já do estado de São Paulo para cá. Então, de modo que nós estamos recebendo a vida desse irmão querido e amado, e abra o seu coração e prepare para ouvir essa palavra nessa noite. É esse aqui? Ah, eu tenho aqui. Tá ligado, hein? Beleza. Gente, é um privilégio, prazer estar de volta aqui. Eu estive aqui não faz muito tempo. Eu não lembro quando foi, mas não faz muito tempo. E o João, a Dorcas, prazer revê-los, né? Quanto tempo. Apesar de morar na mesma cidade, a gente faz tempo que não se vê. Bem, vocês que são aqui da igreja, os que estão acompanhando em casa, a igreja está fazendo uma série de sermões, de meditações, de estudos no livro de Gálatas. Como eu disse da outra vez que eu vim aqui, Gálatas é um dos livros mais difíceis que tem no Novo Testamento. Precisa de ler com cuidado, ler fazendo pesquisa, ler buscando orientação, porque Gálatas trata de situações contextuais, lógico, da época, mas que são
ou estão presentes hoje de uma maneira impressionante nas igrejas do nosso tempo. Então é ler Gálatas com o cuidado que Paulo está escrevendo para aquela época e tentar trazer aquilo para os dias de hoje, para a nossa realidade, para a nossa vivência, para o nosso contexto. E o texto desta oportunidade está registrado então em Gálatas, se você quiser acompanhar, vai colocar aí, né? Me parece. Está no capítulo 4, versos 8 a 20. Gálatas 4, 8 a 20. Eu vou tentar achar aqui, eu já achei, mas agora eu vou tentar enxergar. Eu já achei antes, tá? É isso mesmo. Bom, esse antes aí, ele está se referindo ao texto anterior. Se você não ouviu, está lá no Face, eu imagino, ouça aquele, depois ouça esse outra vez. Então nós não vamos naturalmente fazer menção do que ele está falando do 1 ao 7. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos e irmãs, né? Devia ter mulher lá na igreja também. Eu lhes suplico, irmãos e irmãs, que se tornem como eu. Que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Então embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Até o 20. Uma leitura um pouco claudicante, como diziam os antigos, né? Porque eu não estou enxergando esse negócio direito aqui. Mas eu estou enxergando vocês, tá? Não vão dormir aí não, que eu tenho um faro, assim, quando o crente começa a ficar assim meio zumbi, sabe? Aí eu prego com mais entusiasmo, não termina a pregação. Então, se você quiser que termine logo, você fica atento, tá? Porque aí você que está entendendo, não precisa esticar. Mas se eu perceber que não estou entendendo, João, aí eu estico mais, vou esticando. Aí é sábado, você já reservou aquela pizza e tal, e você fala, meu Deus, né? Quando isso vai acabar, não é? Mas quem mandou você vir no sábado, né? Bem, o cristianismo
nunca foi um mar de rosas. Ou eu vi o Sadia aí, eu não sei onde ele anda. Está lá. Ou um céu de brigadeiro, não é, Sadia? Aquele voo tranquilo, que o piloto fala para a gente, olha, você pode dormir sossegado, que não tem uma nuvem, né? Tá uma beleza. A gente tem a ideia que cristianismo é isso. Essa é uma ideia que nós temos. Que ser cristão ou frequentar uma igreja evangélica vai ser paz, harmonia, felicidade, companheirismo, solidariedade. Gente, eu lamento lhes informar, e se você não sabe nessa altura do campeonato, não é nada disso. Não era, não é, e se Jesus demorar, vai piorar. Vai piorar. Quanto mais ele demora, pior fica. Porque onde você coloca a gente, você já coloca confusão, problemas. Aí você pergunta, mas não é todo mundo salvo? Bom, em tese a gente gostaria que fosse, mas mesmo se fosse, os problemas estariam presentes na igreja, porque nós somos o problema. A partir do momento que eu entro nesta comunidade, eu já trouxe o problema. Então não adianta eu ficar pensando, nossa, aquela pessoa tem problema. Ela tem, lógico que tem, mas eu também tenho. Só que na minha visão, o problema dela é maior do que o meu. Eu não sou tão ruim assim. Então o cristianismo não é, e a gente tem que ser sincero, o cristianismo não é uma coisa simples, tranquila, não é. Esta carta, ou as cartas de Paulo, surgem por causa de problemas. Ele não escreveu nenhuma carta sossegada, dizendo, olha que beleza, gente, está tudo indo muito bem, continuem firmes. Não, todas as cartas surgiram porque havia alguma zebra, alguma divergência, alguma luta interna, alguma heresia, como é o caso dessa de Gálatas. Por isso as cartas, até as cartas do Apocalipse, são cartas que têm problemas. Então aqui em Gálatas, Paulo está tratando disso. E esse texto que nós lemos hoje em especial. Então ele começa falando para eles o seguinte, qual é a história de vocês afinal? Qual é a história espiritual de vocês? Ou qual é a história religiosa de vocês? E ele então os recorda que eles não tinham conhecimento de Deus. Paulo trata dessa mesma temática em Efésios, por exemplo. Só um parênteses aqui, né? Se alguém quiser ler. Não agora, depois, naturalmente. Efésios 2. Então ele está dizendo, vocês não tinham conhecimento de Deus. Por não ter esse conhecimento de Deus, vocês estavam com a rédea solta ou livres para servirem os deuses que haviam por aí. Então, veja, não é só não ter conhecimento de Deus, é também servir aos deuses da terra. E Paulo está dizendo então aqui, implicitamente, ele não fala isso, mas ele está dizendo implicitamente o seguinte, que não vale a pena servir os deuses da terra, porque o Deus verdadeiro não aceita. Ou seja, ele está dizendo que não são todas as religiões boas, como se afirmava na época e se afirma hoje, por exemplo. Todas as religiões são válidas, todas as religiões levam a Deus. Eu até diria que as religiões levam a Deus. O problema é o que vai acontecer quando chegar lá, na frente dele. Esse que é o dilema. E se Deus perguntar, você veio aqui
Por meio de qual religião? Ah, vim por meio de tal religião. Bom, se você veio por meio dessa, meu amigo, para cá você não passa. É para lá. Aí o cara olha naquele labareda do outro lado lá, fala, ali? É. Então as religiões levam a Deus, mas não levam a entrar no céu de Deus. Então se alguém falar para você, todas as religiões levam a Deus, fala, leva. Fala, nossa, eu não achei que levava. Não, leva, mas não passa dali. Então se você está achando que por ser presbiteriano, né? Ah, presbiteriano é de fina estirpe, né? Presbiteriano tem pedigree, né? Isso é conversa fiada. Presbiteriano não entra no céu, mas nem com reza brava. E nem assembleiano, viu? Já vou dizendo para você, que eu conheço você. Não, eu não estou falando que eu conheço, que você não vai. Estou dizendo que você é assembleiano, que assembleiano também. Nós somos assembleiano, né? O cara até, a bochecha fica até inflada, né? De falar que é assim. E batista, então? Nossa, misericórdia, eu estudei em seminário batista. Não tem pior, cara. Batista, oh! Gente, não vai. Não vai presbiteriano, não vai batista, não vai católico, não vai ninguém. Vai quem Paulo está escrevendo aqui que vai. Vou daqui a pouco falar quem é que vai. Então ele diz, lembra da história de vocês? Vocês não eram nada, servindo aos deuses. Mas houve o quê? Houve uma conversão. Vocês conheceram Deus, ele está dizendo. Vocês tiveram conhecimento de Deus. Não por meio da lei. Não por meio da lei, porque essa é a questão aqui. Não por meio da lei mosaica, que é a lei de Moisés. Vocês conheceram Deus. Vocês conheceram Deus por causa da revelação suprema de Deus, que é Jesus Cristo, que é o que ele vem tratando. Que só tem um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então, aqui a gente tem que lembrar dos sermões ou dos estudos anteriores. Mas ele fala algo mais interessante ainda. Ele diz, Deus conheceu vocês. Então não é só que vocês conheceram a Deus, o Deus verdadeiro, em oposição a esses falsos deuses que ele está descrevendo, mas o Deus verdadeiro conheceu cada um de vocês. Olha que coisa extraordinária, quando a gente olha para o ser humano, o que era o ser humano em relação a Deus, para que Deus enviasse o seu Filho, para que Deus pudesse ter conhecimento de cada um de nós. Por isso que a Bíblia, em várias partes, fala sobre o relacionamento de Deus conosco, dizendo, eu conheço você. Você é especial para mim. Eu sei quem você é. Eu amo você. Então é isso que Paulo está dizendo. Por isso que mais para frente ele vai falar da admiração dele. Então veja, não é só que eu conheço a Deus, mas ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Por isso então o estranhamento. E ele então diz, agora veja, que existe um relacionamento de intimidade entre vocês e Deus. Deus e vocês. Vocês estão voltando à religiosidade anterior. Então Paulo não concebe isso. Ele não pode acreditar no que ele está ouvindo falar dos crentes da Galácia. Veja, se a religiosidade anterior, que era... Vocês estão me seguindo? Lembra que eu falei lá? Eu demoro mais. Veja, Paulo está falando. Segue, tá? Não fica pensando em outra coisa, não. Segue o pensamento de Paulo, não o meu, de Paulo. Ele está dizendo assim, vocês serviam aos deuses e tinham uma religiosidade que era seguir a lei mosaica. Essa religiosidade estava matando vocês. Deus então envia Jesus, que é o Evangelho, Jesus é o Evangelho, salva vocês, vocês conhecem a Deus, Deus conhece vocês, agora eu estou ouvindo
que vocês estão voltando às religiosidades ou às práticas religiosas anteriores que não serviam para nada. Paulo fala, mas eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Vocês agora começam com os rituais que vocês haviam deixado, de guardar dias, semanas, meses, anos, fazer isso, fazer aquilo, porque em fazendo essas coisas novamente, vocês acham que vão agradar a Deus? Ou seja, implicitamente ele está dizendo o seguinte: essa nova vida que vocês têm em Cristo Jesus, que é a vida que agrada a Deus, vocês estão achando que não agrada, estão voltando para uma vida que vocês acham que agrada, mas que não agrada. Porque a vida que agrada, ou a santidade que agrada a Deus, é nessa nova vida, não é naquela. Se fosse naquela, por que Ele mandaria o seu Filho Jesus? Deus seria ridículo. Se Ele fosse aceitar aquela vida antiga, ou a religiosidade antiga, por que então mandar o Evangelho? É isso que Ele está tentando arrazoar ou argumentar com eles aqui. Mas o povo gosta de ritual, gente. Você gosta de ritual. Eu gosto. Sabe por quê? Porque a gente pensa que no ritual a gente agrada a Deus. Eu estava lá fazendo exercício, que vocês podem não parecer, mas eu faço. Aí vem lá a instrutora, que não instrui nada, fica só olhando para a gente, mas não fala nada, não é? É impressionante, nessas academias mais fraquinhas, né? Essas assim, boas zonas, o pessoal fica em cima, mas essas outras não. O pessoal fala, olha, você faz tudo errado, ninguém está nem aí, né? Então, para passar o tempo, você conversa com as pessoas. Aí, a menina é da igreja, de uma igreja aí da cidade. Aí eu pergunto para ela, e aí, como que você está? Ah, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Não estou muito bem na minha fé, na minha espiritualidade. Falei, alguma razão especial, né? Ah, eu não tenho tido muito tempo de ir na igreja. E quando eu não vou na igreja, parece que fica faltando alguma coisa. Ó, veja, é um ritual. Não é que é ruim ir na igreja. É a ideia dela ir na igreja. Que se ela não foi lá na igreja, num certo domingo, a vida dela não está boa. Veja como que é sutil o negócio. Se eu não orar às 4 horas da madrugada, e o crente ó, não tem gente mais engraçada do que crente. Ele escolhe os horários mais esdrúxulos do mundo para se sacrificar, para achar que Deus vai ouvir a oração dele. Não é? Vocês que são da oração aí, me perdoem. Tem que orar num monte, mas é às 3 da madrugada. 3h15, nem pensar. Nem sobe no monte, que Deus já foi embora 3h15. Então lá vai o crente com sono danado, certo? Passando cuspe no olho para não bater na estrada, porque Deus vai ouvir às 3 horas da madrugada. E 5, mas 5 ele está no Japão. 6, nem pensar, 6 horas, que preguiça é essa, cara, acordar 6 horas, Lutero orava 3 horas por dia, e você se sentiu miserável, fala, ai meu Deus do céu, não consigo orar nem 5, não é horas, minutos, você pensou que era hora? Não, né, minutos, exato, eu pensei, é minutos. Então a gente cria rituais, e sabe o que é pior? A gente usa os nossos rituaizinhos para julgar o irmão, e a irmã que não tem os mesmos, não é verdade? Então aí a gente se torna mais santo. Esse é o problema dessa turma aqui. Então na nossa santidade a gente começa agora a julgar os outros. Ai, me dá um pavor disso, gente. Eu tive um crente, tive vários, mas um
era mais apagado que charuto em boca de bêbado. Sabe aquele crente apagado? Mas um dia deu um negócio dele, deu um ziquezir, pum, virou fervoroso. Rapaz, eu acho que eu preferia ele apagado, fervoroso. Mas que trabalho, cara. Porque aí ele começou a julgar os irmãos e as irmãs da igreja pelo fervor dele. Aí você ia na reunião de oração, a reunião de oração dele era para falar para os crentes: Pai amado, inflama o irmão aqui, né? O irmão aqui que não faz nada. Deus amado, aquela mulher, tenha misericórdia. Gente, que misericórdia. Era um sufoco numa reunião de oração. Mas por quê? Porque a gente gosta de ritual. Porque a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus não é suficiente. Não é suficiente. Olha o que Paulo está falando aqui. Vocês estão voltando para os rituais? Então Paulo lamenta, ele fala: será que eu, quando cheguei aí, preguei o evangelho, doente, nós vamos falar sobre isso, será que foi em vão? Então, olha o lamento do missionário, o lamento do pregador, o lamento do pastor, o lamento do apóstolo. Eu gastei um tempo enorme com vocês, eu abri as escrituras, eu falei de Jesus, falei do evangelho, vocês aceitaram, começaram a viver essa nova vida, começaram a viver no Espírito. Ele já falou sobre isso anteriormente, não foi? Já falou sobre isso. Começaram a viver no Espírito, agora não acreditam. Estão fazendo a mesma coisa que faziam anteriormente. Então ele está falando: eu lamento. E aí, isso aqui só foi os 3 primeiros versos, acho que de 8 a 10 parece, 8 a 11. A 11, né? Agora ele vai falar da experiência dele. Essa segunda parte é um dos textos assim que a gente poderia olhar de várias formas. Você pode olhar e pensar que é um texto triste, essa que vai vir agora, porque se infiltram na igreja inimigos do evangelho. Porque qual foi o problema desses crentes aqui? Que chegaram outros pregadores, e aí eles perguntaram: quem que ensinou vocês? Paulo. Paulo? O que é isso, gente? Paulo é um banana. Paulo está vendendo a nossa fé, a nossa tradição. Vocês não podem acreditar em um apóstolo Paulo. E eles, que eram amigos de Paulo, começaram a dar então voz a ouvido à voz dessas pessoas. Então é um texto triste você pensar que se infiltra na igreja gente que quer colocar o evangelho de Jesus Cristo em segundo plano. É um texto também emocionante, porque você vê o apóstolo Paulo abrindo o seu coração para aquelas pessoas. É um texto desafiador, porque mostra o quão complicado é o relacionamento dentro das igrejas. Eu estou falando dessa segunda parte. É um texto preocupante, porque mostra um relacionamento bem fraco em relação à comunidade e o seu líder, ou seu pastor, ou seu apóstolo. Então, esse momento aqui é o momento em que Paulo vai abrir o seu coração. Você sabe que a carta de Gálatas, ele já começa assim, chutando balde mesmo, não é verdade? Ele não é assim cordial como ele é nas outras cartas. Ele vem falando alto e falando pesado, e falando duro. Aqui ele abaixa um pouco o tom de voz. Ele não quer perder essas pessoas. Ele não quer perder, porque tem essa turma que quer levar essa igreja para a perdição, mas Paulo fala: eu não vou perder esse pessoal, eu não vou perder essa igreja. Então, fique comigo por um tempo. Paulo garante não ter nada contra as pessoas daquela comunidade. Ele fala: eu não tenho nada contra vocês, não tenho nada. Ele fala: nós somos iguais. Ele fala isso aí. Eu sou tal qual vocês, eu não sou melhor do que vocês porque eu sou um apóstolo. Nós somos os mesmos diante de Deus.
Deus nos conhece igualmente, nós conhecemos também a Deus. Então, é uma forma bacana dele dizer o seguinte: nós estamos juntos. Eu não estou na frente e vocês lá atrás. Estamos juntos. Somos iguais no reino de Deus. É bonito isso. Ele poderia dizer que ele era melhor do que eles. E ele era mesmo. Ele era. Só que ele não diz isso. Ele diz: nós somos iguais. Ou seja, se coloca no mesmo nível deles. Ele aqui está imitando Jesus Cristo, o qual ele amava tanto, que sendo Deus, deixou a sua glória e veio morar com a gente, se fez um conosco. Paulo está dizendo: eu me fiz um com vocês. Nós somos iguais. Não há superioridade. Ele diz: vocês não me ofenderam. Se bem que ele está bravo, né? Mas vocês não me ofenderam. Bom, se não ofenderam a Paulo, ofenderam a quem? Pior, ofenderam a Jesus Cristo, que é o evangelho que eles estão tentando sair para voltar para uma outra coisa que Paulo diz que não é o evangelho. Então eles criticaram Paulo, eles estão criticando Paulo por causa da pregação que Paulo fez, em virtude daquilo que as pessoas falaram lá. Essas pessoas têm um nome, se chama judaizantes, que são as pessoas que misturavam a lei mosaica com o cristianismo, fizeram uma mistura, e entre as duas coisas, então surgia aí essa coisa dos judaizantes. Paulo está falando: vocês deram ouvidos a eles, mas eles não estão falando para vocês o verdadeiro evangelho que eu trouxe e que eu vim aqui falar para vocês. Então a crítica a Paulo era essa. Eles fizeram a cabeça desses crentes e eles estão criticando o apóstolo Paulo por causa que Paulo não está falando mais para obedecer à lei. É isso que o problema. O problema é exatamente esse. Então Paulo agora apela para a sua linda experiência que ele teve quando esteve lá. Ele diz: quando eu estive aí, eu fui doente. Eu fui doente. E a gente não sabe muito bem o que Paulo tinha, mas provavelmente era uma enfermidade nos olhos. E a aparência de Paulo não era bela, não era bonita. Para ele falar isso, devia ser uma coisa feia mesmo, medonha. Ele está dizendo: quando eu cheguei aí, a minha aparência era feia. Mas olha o que aconteceu. Ele diz: mas eu fui muito bem recebido por vocês. Olha como Paulo está usando aqui um argumento assim, bacana com ele, sabe? Ele está abaixando um pouco o tom de voz aqui, porque ele não quer perder essas pessoas. Ele diz: vocês não me rejeitaram por causa da minha aparência. Vocês não me desprezaram. Vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. E aí ele vai então para um argumento muito superior. Ele diz: vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus. Olha que coisa bonita. Olha que ideia, João, para receber um ministro, para receber um pastor, para receber uma pessoa que vem trazer o evangelho. E ele diz mais: se fosse preciso, vocês arrancariam seus olhos e dariam para mim, vocês se sacrificariam em meu lugar. Veja como é a nossa experiência, ele está dizendo, como foi a nossa experiência, foi tão profunda, de intimidade, de amor, de compaixão, de solidariedade. Então ele pergunta: o que aconteceu agora? Depois que nós tivemos tudo isso, que vocês aceitaram o evangelho, o que aconteceu? Ele pergunta. No verso 16, então, está a chave para todo esse texto que nós estamos lendo hoje. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Presta atenção nessa frase. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles estavam se movendo da verdade do evangelho para uma outra coisa que os judaizantes diziam que era o evangelho. E Paulo vem e está dizendo: vocês estão mudando para uma coisa que é uma maldição. Essa é a verdade que ele está dizendo.
Ele está confrontando esse povo. E por que Paulo faz isso? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo era absolutamente apaixonado por Jesus. Absolutamente. Ele não tinha outra paixão no mundo que não fosse Jesus Cristo. E ver Jesus sendo trocado por uma outra coisa qualquer, Paulo não admitia isso. Não admitia. Ele podia até suportar qualquer coisa, mas isso não. Isso não. Então, ele vem convocar esses irmãos, essas irmãs, para que eles fiquem firmes naquilo que eles ouviram dele, porque ele é o apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. Mas eles começaram então a ficar zangados com Paulo. Por quê? Porque esses judaizantes estavam dizendo assim: olha, vocês amaram Paulo, mas amaram de bobeira, porque ele não é isso aí não. O que é que esses judaizantes queriam? Que aquele amor que eles haviam devotado a Paulo fossem transferidos para esses falsos pregadores. Isso é tão antigo e tão moderno, não é? A gente que está no ministério, a gente encontra cada carne de pescoço, não é na igreja, na liderança. Agora vocês ficam bem na fita. Na liderança, o que tem de carne de pescoço, o que tem de enganadores, e eles enganam. A gente acha que é sabido, que é esperto. Eu, por exemplo, acho que eu sou um cara super esperto, mas eu entro em cada fria, porque eles são mais espertos do que eu. E Paulo não está disposto de maneira nenhuma a deixar que esses falsos pregadores levem esses irmãos da igreja para um caminho da falsidade. Ele não está disposto a deixar que isso aconteça de mão beijada. Ele vai lutar até o fim, para que eles não escapem do verdadeiro evangelho. Então ele tem que falar a verdade para eles. E você sabe, agora o crente escutar uma coisa que vai contra aqueles rituais que ele está fazendo, vira uma coisa, entendeu? Por quê? Porque o ritual acha que agrada a Deus. Aí você vai falar que não agrada. Muitas vezes os pastores até deixam. Faz, né? Mas não pode, tem que falar. Vai fazer o quê? Você vai deixar a pessoa ser vendida a uma outra coisa? Tem que falar. E ele diz, é bom ser zeloso, porque eles queriam ser zelosos, mas Paulo fala, mas ser zeloso do bem, não de uma coisa errada, ou de uma coisa falsa. E ele diz, como eu gostaria, se fosse possível, de dar luz a vocês uma outra vez, até que Cristo fosse modelado na vida de vocês, até que Cristo fosse de novo formado dentro de vocês. Aqui está o verdadeiro amor pastoral de Paulo. Por isso que ele abaixa um pouco a voz aqui, porque ele não quer perder esses irmãos e essas irmãs. Essa é uma lição extraordinária para os dias de hoje, extraordinária para os dias que nós estamos vivendo. Então, esse amor aqui não é sobre ter uma igreja grande, vistosa, sabe? Nada dessas coisas que hoje o pessoal dá valor, especialmente pastores. O que importa é esse amor de Paulo aqui, para com essas pessoas que estão equivocadas. Ele diz, mas eu não vou abandoná-las. Eu não vou abandoná-las, eu vou atrás. Eu vou lutar para que elas permaneçam firmes no Evangelho. Então, se o seu pastor, os seus pastores, os seus líderes vêm atrás de você, não é para perturbar a sua paciência. Você pode até ver assim, mas é para corrigir a rota e ficar firme no Evangelho de Jesus Cristo, que é o que vai nos levar para o céu eterno.
Então ele diz: eu gostaria de estar aí com vocês. E quem sabe falar de uma outra forma, ser mais ameno, porque eu amo vocês. Concluindo, agora é de verdade, é concluir. O que a gente aprende disso aí, se não aprendemos nada até agora? Primeiro, onde tem gente, tem confusão. Eu escrevi um versículo, porque não está na Bíblia. Vocês estão dormindo, mas é verdade, eu escrevi. E eu ensino lá na escola, é a C11. Com o crente ninguém pode. Eu não gosto de citar o versículo, né? Porque eu mesmo escrevi. Então o aluno da faculdade, na época do João não tinha esse versículo, porque eu escrevi ele mais tarde. Já tinha, João? Já tinha. Rapaz do céu, então é isso aí. Com o crente ninguém pode. Ninguém. Se o crente enfiar na cabeça uma coisa, você esquece. Melhor largar. Ou então vai atrás fazer o que Paulo está fazendo. Mas se o crente fala: pastor, não venho mais, você vai fazer o quê? Pastor, não vou dar dinheiro. E daí? Você pode matar o infeliz? Não dá para matar. Pastor, não vou cantar. Vai fazer o quê? Não canta, não? Pastor, domingo não vem. Tá, vou fazer o quê? Não vem. Pastor, se aquela pessoa for na igreja, eu não vou mais. O que eu posso fazer, meu irmão? Pastor, se olha, botou ar-condicionado, eu tenho um negócio na garganta, eu não vou. Aquele louvor alto, pastor, esquece, enquanto tiver aquele louvor, também não vou aparecer. Eu não estou inventando nada disso, gente, eu estou há 45 anos nesse negócio. Eu podia escrever um catálogo do que os crentes já me falaram. Eu já tive crente que ficava fora esperando terminar o louvor. Eu tive crente que vinha com plug no ouvido. Não era para escutar a mensagem, não, era por causa do louvor. Crente que fica enfastiado porque a criança correu. Crente que foi beber água e o bendito do diácono não pôs o galão com água lá. É tanta coisa. Que misericórdia. Você fala, mas será que esse povo todo ama Jesus e ama um a cada outro? Porque não é possível. A maior angústia de pastor é chegar na igreja, os crentes estão esperando na porta da igreja. E às vezes não tem outra entrada. É um erro quando constrói igreja, viu, João? Você que é construtor, tem que fazer uma entrada do outro lado. Você vai entrar daquele lado lá, o cara está te esperando. Pastor, fala, agora não, pelo amor de Deus. Pastor, não, pastor. É só uma coisinha, só um negocinho, pastor. Se você parar, acabou a unção, acabou tudo. Você já vai pregar com raiva, irritado. E eu falava para o crente, agora não, depois do culto. Aí depois do culto eu ficava olhando lá na porta, lá ele me esperando. E eu falava, oh meu Deus. E eu conversava com a zeladora, bebia água, ia no banheiro. Não, tem que ir no banheiro, mas já não foi, mas tem que ir de novo, vai e tal. Aí, a hora que o crente cansava, ele lá, pastor, eu te telefono. Sim, meu irmão, telefona. Ano que vem. Por que tanta confusão, gente? A gente não consegue viver em paz um com o outro, não consegue perdoar, não consegue alinhar nossas diferenças. Então a gente tem que entender isso. Eu vou na igreja, eu sou fã da igreja, e temos que ir na igreja, mas a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Sempre tem alguém querendo desviar a igreja do seu reto caminho. Sempre tem. Teve, tem e vai continuar tendo. Por isso que os líderes da igreja precisam estar atentos. Agora, não dá para controlar. A gente não é o pastor não é um policial evangélico. Começa com P, mas não é polícia. É pastor. Não fica policiando. Se bem que eu conheço pastores polícia. Não é polícia que é pastor e é policial. Não, é pastor que fica policiando o crente.
Lembra do ritual? O crente gosta. Sabe o que o crente gosta? De pastor que fica no pé dele policiando. Meu irmão, não veio na reunião de oração? Ah, pastor. Ah, não, meu irmão, o que é isso? Então amanhã não falta. Pastor, não tem conversa. As igrejas hoje funcionam na base do ritual. E o pastor é o grande policial da igreja. Está namorando, meu irmão? Estou. Com quem? Fulano. Fulana? Não pode? Vai viajar? Pede a bênção. Você tem que viajar debaixo da unção. O pessoal inventa de tudo, gente. Você gosta disso? Sinceramente, depois de ter sido libertado por Jesus Cristo, viver de novo numa escravidão? Então, nós temos que ter um diálogo respeitoso na igreja. E se a gente não tiver esse diálogo, a gente abre as portas para esses falsos pregadores. E os falsos pregadores, muitas vezes, não estão nem dentro da nossa igreja, estão fora da igreja, mas os crentes estão dando voz a ele, ouvido a esses falsos pregadores. Nessa pandemia mesmo, pandemia que chama, né? Pandemia. Quantas vozes nós escutamos? Tomara que sejam vozes boas. Mas eu li uma estatística que 1/3 dos membros de qualquer igreja não estão ouvindo live de ninguém. Então o cara está numa beleza, porque não tem ninguém para pagiar, né? Não tem ninguém para ir lá, né, ver se o cara está fazendo ou não isso, certo? Então ele está lá vendo o Faustão. Que live o quê? O cara está numa beleza, né? Essa pandemia está sendo uma bênção para muita gente nesse sentido, né? O cara escapou das garras da igreja, né? 1/3, isso é do Instituto Barna, 1/3 não vê a live da sua igreja e vê a live das outras igrejas, e mais de uma, 1/3, certinho. Então o cara está escutando lives que não acaba mais. Imagine quantas vozes o sujeito escuta. E 1/3 que é fiel está escutando as lives da sua igreja. Agora eu imagino quando essa pandemia terminar. Pode imaginar isso? 1/3 que está escutando vai voltar sossegadamente, certo? 1/3 que está escutando a live dos outros, você vai ter que ir atrás e fazer uma correção às vezes, porque o cara escutou lá que Genésio veio ao mundo e morreu. E o cara começa a acreditar que o Genésio morreu na cruz do Calvário. Você vai fazer o quê? Tem que ir atrás e corrigir. E 1/3 que não quer mais saber de nada. Então está aí uma missão para todos nós. Você fala, não tem o que fazer na pandemia. Tem. Por que você não liga para as pessoas que são da igreja para saber o que está acontecendo com a vida delas? Por que você não liga para saber se as pessoas estão bem? Se elas estão firmes na fé? Se elas estão seguindo o Evangelho? Lendo a palavra de Deus? Orando? Fazendo as devocionais? Se interesse pela vida das pessoas, porque nós somos uma comunidade. Não é o que a gente fala, que a igreja é uma comunidade da fé, que é o corpo de Cristo. O pastor aqui mesmo falou que é a noiva, que é o rebanho do Senhor, que é o povo de Deus. Gente, isso não pode ser só na teologia ou na teoria, tem que ser na nossa prática. Eu sou muito prático, o João sabe disso, eu sou prático. Outro dia falaram assim para mim, AC, nós vamos falar com os alunos aqui, nós precisamos angariar mais alunos para o nosso presencial. Então nós vamos falar. Aí falaram lá, tá, aluno assim, o pessoal não está nem prestando atenção. Aí eu falei, olha, eu queria apelar para você o seguinte, você gosta da nossa escola? Quem é o doido de falar que não gosta, né? Vai falar para o diretor da escola que não gosta. Você ama a escola? Você está sendo abençoado? Então eu queria que você pensasse em 3 pessoas. Eu não vou falar mais para não exagerar, senão você espanta o freguês.
3 pessoas que você vai escrever para elas um e-mail, um WhatsApp, um telefonema, convidando essas pessoas a conhecer a faculdade. Quantos podem fazer isso? Aí alguns já escreveram, vou escrever hoje mesmo, essa noite mesmo eu já vou escrever. Veja bem, é um desafio concreto. Você, por exemplo, que está aqui sentadão, tranquilo, numa boa, você lembra de alguém que não tem vindo? Ou você lembra de alguém que faz tempo que você não vê? Você consegue lembrar? Não deixa para o pastor. Faz você esse trabalho. O crente que está um pouco afastado vai se sentir, sabe, amado. Lembraram de mim. Oraram por mim. Se você não orou, antes de chamar, você ora. Você não é bobo, né? Você faz uma oraçãozinha lá, fala, Deus abençoe o Zezinho, em nome de Jesus, abençoa Deus. Aí você liga para ele, fala, eu orei por você. Certo? Você já fez 2 coisas legais, você orou e ligou. É possível que uma igreja seja fomentada por pessoas maldosas para tornar a liderança contra o povo ou o povo contra a liderança. É isso que eles estão fazendo aqui. Então a gente tem que estar atento a isso. E você acha que isso não acontece hoje? Olha, eu trabalho com pastores. Se o pastor quer falar comigo, a não ser que seja amigo, mas se quiser falar comigo é por causa disso aqui. Eu já sei o que é. Eu já sei, não precisa nem falar. Eu só deixo o cara falar para educação. Mas ele vai me falar o quê? Olha, me mandaram embora. Olha, a liderança vai me despedir. Olha, o povo está querendo me tirar da igreja. Não é o povo, é a liderança. Olha, eu fundei a igreja. Outro dia um me ligou, nem conheço. Ligou de São Paulo. Eu sou fundador da igreja. 18 anos que eu comecei essa igreja do zero. Me tiraram. Mas por quê? Acharam que é hora de me tirar. Assim, do nada. Faltando 3 meses, 2 meses para terminar o ano. Aí depois a gente fica imaginando por que as pessoas ficam achando que a igreja não está assim com essa bola toda que deveria estar, não é verdade? Nós somos responsáveis por isso. Esse texto nos ensina a gente a valorizar a nossa liderança. O nosso pastor, a nossa pastora. Tem problema com o pastor? Lógico que tem. Se eu falar que não tem, não é verdade. Mas a gente tem uma coisa que se chama diálogo. Não é verdade? Por que não conversar francamente? Por que não colocar as expectativas às claras? Pastor, nós gostaríamos que o pastor visitasse mais. O pastor pode falar, olha, não é o forte no meu ministério, mas eu vou me esforçar. Gente, tudo a gente pode acertar. É o que Paulo está nos ensinando aqui, essa grande lição. Podemos acertar. Não precisa a gente dividir. Não precisa que alguns sejam expulsos da igreja. Não. A nossa grande força, para terminar, Paulo está dizendo, está na nossa missão. E se nós concentrarmos os nossos esforços na missão, ele vai falar isso, já falou, vocês já estudaram, Gálatas 3,14. Que ele fala que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. E esse Jesus foi dado aos gentios. E pela fé os gentios receberam. Então veja, nossa grande força como comunidade está em aglutinar a igreja em torno da missão. Porque se nós não temos a missão como ponto focal da igreja, aí nós começamos a colocar o ponto focal naquilo que eu gosto.
e naquilo que as pessoas vêm falar na minha cabeça. Tem uma ilustração na Bíblia. Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, ele diz: rogo a Evódia e Síntica que pensem concordemente no Senhor. Então veja, tem um problema entre as duas irmãs? Tem. Paulo está falando, beleza, você pensa A, ela pensa B, continuem pensando A ou B. Só que no Senhor Jesus, quando vocês colocarem os olhos nele, vocês têm que pensar igual. É um desafio, não é? Para a igreja de hoje. Não é um desafio, gente? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Obrigado, Senhor, por essa experiência de Gálatas, que nos ensina tantas coisas, mas nos ensina principalmente que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para nos conduzir ao reino celestial. E nós não precisamos dar ouvidos a nenhuma fábula e nem retornarmos a nenhum dos rituais antigos que nós tínhamos quando nós servíamos aos deuses falsos. Ensina-nos, ó Deus, o respeito. Ensina-nos, ó Deus, o diálogo. Ensina-nos, ó Deus, a valorização do outro. E, ó Deus, coloque todos aqui, mentes e corações, com os olhos focados em Jesus Cristo e na sua missão, para que nós possamos realizá-la e para que o mundo veja que nós nos amamos e que amamos também a este mundo que está tão perdido, caótico e em necessidade de paz, de segurança e de harmonia que só Jesus Cristo pode dar. No nome dele oramos. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês e dizer o seguinte: na frente do seu bolsão tem essa ficha. Essa ficha é para visitantes pela primeira vez que gostariam de ter contato com a nossa comunidade. Você preenche, deixa os seus dados e entrega, por favor, para o nosso irmão Sadi. Onde é que está o Sadi? Levanta, por favor. Esse nosso querido, ele é o nosso júnior. E nós agradecemos a Deus pela vida do Sadi. Muito obrigado. Nós vamos dar uma nota importante. Nós estamos nos preparando para a eleição de oficiais na nossa igreja. E nós estamos muito felizes porque Deus está fazendo uma história, escrevendo uma nova história na nossa igreja. Eu queria convidar os nossos candidatos que já estão aqui, tanto na área de diaconia quanto do presbiterato, que por favor ficasse aqui na frente, bem rapidinho, mantendo a distância um do outro. Aqui na frente, candidatos ao diaconato e ao presbiterato, por favor. Minha esquerda, os candidatos à diaconia, e à minha direita, ao presbiterato. Muito obrigado. De lá para cá, o Ivo, o Sidney e o Paulo. E ali está a Lucimara e o jovem, candidatos ao diaconato. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo amor. Eu quero pedir que você levante a sua mão para cá para orar por eles. Vamos fazer isso? Que são os nossos líderes, não é? A nossa liderança, a renovação da igreja. Sim, por favor, fiquem de pé um minutinho, por favor. E vamos orar e vamos pedir para que o Senhor os abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela disponibilidade desses irmãos, deles colocarem os seus nomes e ministérios à tua disposição, ao serviço do reino e da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos e irmãs. E eu peço que o Senhor os abençoe e os use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Muito obrigado. Muito obrigado. E uma nota importante: a nossa assembleia vai acontecer no dia 13 de
de dezembro. Vai iniciar, olha só, presta atenção, às 10 horas da manhã. Vai iniciar aqui, às 10 da manhã, é um domingo, e vai até às 18 horas. Ok? Das 10 da manhã às 18 horas. Então nós vamos estar aqui, o pessoal da comissão eleitoral vai estar aqui, e nós precisamos que todos os membros da igreja estejam, obviamente, participando. Por que a gente está fazendo das 10 às 18? Exatamente por isso, para dar oportunidade para todos, não haver aglomeração. Então isso vai ocorrer de forma muito tranquila. A pessoa chega no hall, vai lá, faz a sua assinatura, entra aqui, faz o seu voto e pode ir para a sua casa. Entenderam? É muito simples. Eu tenho aqui comigo a relação dos membros. Se você tem alguma dúvida ou teve alguma alteração, que por favor, depois você vai ali, o Sadi vai estar lá na frente, e eu quero que ele já esteja com essa ficha na mão dele, para você só checar se o seu nome está tudo certo ali. Principalmente você que não teve na nossa última assembleia, que foi aquela que nós fizemos para fazer a mudança para cá. Lembram disso? Aquela foi a nossa última assembleia. A gente precisou mudar para cá, e para isso precisamos da autorização da assembleia. Aí vocês vieram e votaram, não é? Se você não veio naquela assembleia, então aí seria bom mesmo você dar uma checada com o Sadi, tá bem? Uma outra coisa, dia 5 de dezembro é o próximo sábado, nós vamos completar 4 anos de ministério, amém, meus irmãos? 4 anos, não é? A nossa igreja está comemorando e celebrando, e o nosso pregador da noite do dia 5 vai ser o nosso pastor Antônio Carlos Barro, que não vai falar sobre Gálatas, ele vai escolher um tema, e me parece até que ele vai falar sobre igreja, qual é a igreja para os próximos anos, alguma coisa assim. Ele vai falar sobre a igreja de Cristo, e todos nós estamos convidados. Eu quero que você venha e participe conosco. Agora preste atenção, se você gostaria de participar como membro da igreja, e ainda você não se tornou membro da nossa igreja, então por favor, fala com o Sadi ali, preencha a sua ficha, ali tem uma ficha de cadastro, põe as suas informações, para que a gente possa tomar providência nessa semana, se Deus quiser, né? No máximo na outra, para que você possa participar no dia 5 e no dia 6, e você ser recebido no dia 5 e no dia 6. Serão, tanto no sábado quanto no domingo, nós vamos celebrar a nossa festa de aniversário. Vocês entenderam? Nós vamos ter uma festa no sábado e uma festa no domingo. Gente, por causa dessa pandemia, não dá para nós fazer cafezinho, não dá para nós fazer aquele churrasco gostoso como a gente fez do ano passado, né? Esse ano está tudo muito diferente. Mas a gente quer fazer a festa do nosso jeito. Vamos receber novos membros, vai ser um tempo de alegria, vai ser um tempo maravilhoso, que eu convido todos vocês para participarem. Amém? 2 outras coisas e nós vamos encerrar. Eu vou convidar você para ficar em pé. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês que trouxeram, nós vamos agora consagrar ao Senhor. E aqueles que estão em casa podem fazer isso depois, via eletrônica. Aqueles que gostariam de fazer de via eletrônica aqui também pode fazer. É só ir ali no hall, que lá vai estar à sua disposição. O nosso pessoal de apoio está lá para orientar você, tá bem? Então nós vamos agora ter uma palavra de oração. Nós vamos ouvir uma canção, e depois de ouvir essa canção eu quero convidar o pastor João Simonetti para fazer a oração final. Muito obrigado. Arli está me lembrando que a partir do domingo que vem, nós vamos estar reiniciando ou retomando o trabalho com as nossas crianças. O que nós chamávamos de Betânia Kids, nós vamos chamar de B-Kids. Vamos dizer juntos? B-Kids. Bem fácil, né? Ficou pequenininho, curto e rápido. Todo mundo grava isso aí. B-Kids é o nome do nosso ministério infantil. Precisamos de gente para nos ajudar. E os primeiros encontros com as crianças vai ser no terraço, lá em cima, ao ar livre. Então as crianças vão ter tranquilo, vai ser muito seguro, tranquilo. A mamãe, o papai que está em casa está me ouvindo, não é? E que a partir do domingo que vem, dia 6 de dezembro, nós vamos ter os primeiros encontros com as nossas crianças depois do dia 15 de março. Então faz muito tempo que as crianças não vêm para o convívio coletivo, o convívio da comunidade, mas com a graça de Deus estaremos juntos. Tudo bem? Então nós vamos agora orar, não é? E como essa canção vai ser muito linda, nós vamos ficar em pé, que daí nós fazemos tudo juntos, não é? 2, 3 atos num só. Nós vamos dedicar ao Senhor as nossas ofertas, consagrar ao Senhor e cantar essa canção
E aí, depois de cantar essa canção, o pastor João vai impetrar a bênção. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite tão linda, tão maravilhosa, e principalmente por essa palavra desafiadora que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra transforma, a tua palavra fala conosco, a tua palavra é a nossa vida. Ah, Senhor, que esta comunidade seja conhecida como a comunidade da palavra, e que a palavra de Deus seja o nosso guia, seja realmente o nosso paradigma. Agora abençoa os teus filhos e filhas que vão dedicar ao Senhor, que vão consagrar ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, e que todos façam isso de forma generosa, façam isso por amor, não por obrigação, mas com muita alegria. É para a tua glória e tua honra que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Olha, os demais candidatos que não estão presentes aqui hoje, eles vêm normalmente no domingo, né? Mas nós temos o banner ali para mostrar todos os outros candidatos que você pode ver com calma, com tranquilidade. E tem uns candidatos aí, é o Clóvis, quem mais? O Ivo já passou, estava aqui hoje. Tem a Mara, candidata ao presbiterato também. Paulinho também estava aqui agora à noite, candidato a presbítero. Cida Tiziane também estava aqui agora à noite. E agora os candidatos à diaconia, que é a Cristiane Frossade, que mais? Jovem Mendes, que esteve aqui agora à noite. A sua esposa Lucimara Mendes, muito bem. O Luiz Baggio, que é candidata à diaconia. A Ruth Pereira, que é candidata à diaconia. A Silvana Bazani, candidata à diaconisa. A Vanessa Baggio, candidata à diaconia. E só, tá bom? Pastor João, é você.
Olha, muito obrigado. E vocês viram, nós aumentamos um pouco a capacidade aqui, não é? Nós estamos em 100 lugares, então você pode convidar os seus amigos para participar conosco, tá certo? E amanhã de manhã, às 10 da manhã, o pastor Antônio Carlos volta a pregar. Se você tem algum amigo, convide para que estejam conosco aqui. Muito obrigado você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Você pode fazer assim com suas mãos? O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus em Londrina e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Tenha um ótimo final de sábado, que Deus te abençoe, você e toda a sua família.